Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde aqui nós trazemos as pessoas para que elas compartilhem as suas experiências e os seus conhecimentos. E olha a prosa fantástica que nós temos hoje aqui na Prosa com Bertalha. A pirâmide logística de necessidades, um paralelo com Maslow. A pirâmide logística de necessidades, inspirada na teoria de Maslow, abrange 5 níveis essenciais. No básico, trata-se do rastreamento de cargas em tempo real para garantir operações fundamentais. Em termos de segurança, processos são digitalizados e alertas são definidos para assegurar conformidade e continuidade. No nível social, facilita-se a colaboração entre os intervenientes da cadeia de abastecimento. Para a estima, utiliza-se análise avançada para otimização e diferenciação competitiva. No topo, promove-se inovação e sustentabilidade, com tecnologias avançadas, impulsionando a eficiência e a resiliência da cadeia de abastecimento. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E para fazer essa prosa comigo, eu terei o privilégio de trazer aqui na Prosa com Bertalha a Ana Vale, que está lá em São Paulo. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter hoje aqui, trazendo a Ana para conversar comigo. Ana, seja bem-vinda à Prosa com Bertalha. Super obrigada, Bertalha. Estou extremamente feliz de estar aqui. Eu acho que quem gosta de logística conhece você, né? Enfim, e ter recebido esse convite me deixou muito, muito, muito feliz. Olha só que fantástico. O Ana, vamos agradecer o Léo Laranjeira, né? O Léo que indicou seu nome aqui para vir aqui para a prosa. Nossa gratidão ao Léo, certo? Sim, o Léo é incrível, incrível. Bacana. Ana, antes de nós continuarmos aqui na nossa prosa, quem é a Ana Vale? Bom, vamos lá. A Ana Vale é uma mineira extremamente sonhadora. Fiz engenharia de produção na Federal de Santa Catarina. Sempre tive duas certezas na vida, que era eu não ia trabalhar com logística e não ia morar em São Paulo. Agora eu não tenho mais certeza na vida, trabalho com logística, sou apaixonada por isso e também moro em São Paulo. Eu sou empreendedora, né? Tenho uma startup que chama Flows, que é uma plataforma para integração e automação de fluxos de operações de logística. Enfim, e acredito demais no poder transformacional da logística para a competitividade das empresas e também do país. Então, sou uma realmente apaixonada aqui por pessoas, processos, tecnologia e logística. Que bacana, Ana. Ana, vamos lembrar as pessoas para que elas se inscrevam no canal, acionem o sininho da notificação, né? E bote aí um joinha para Ana, porque a Ana veio voluntariamente aqui disseminar e compartilhar, logicamente, o conhecimento que ela possui, a experiência que ela possui. Ana, por que esse tema, um tema diferente, né? Logística em Maslow. O que é isso? Contextualiza um pouco esse tema para a gente. Esse tema foi muito curioso, porque uma vez eu estava conversando com um cliente, perguntando para ele, e aí, quais foram os ganhos que você teve usando a Flows, né, tal? E ele respondeu assim para mim: Aninha, vou te falar uma coisa. Para mim, a Flows é como se fosse a pirâmide de Maslow. A gente não tinha nada antes, a gente não sabia nem o que a gente estava fazendo, a gente começou na estabilidade básica ali, nas necessidades básicas, e aí foi construindo outras coisas. Quando ele me falou isso, eu achei genial. Eu falei, gente, faz muito sentido, porque eu acho que isso acontece muito na logística, né? Ainda, o pessoal ainda muitas vezes não mede, não sabe. Eu falo que a logística. É, ainda bem que está mudando, mas muitas vezes ainda era considerado um mal necessário. Quando é um diferencial competitivo gigantesco, mas ninguém estava olhando para aquilo, colocava na última linha ali do, de qualquer balanço, X% vai ser com logística. E pronto, ninguém olhava para isso. Então, quando ele trouxe essa comparação, eu achei genial, e aí eu resolvi escrever sobre. E, enfim, foi legal que deu bastante repercussão, bastante gente falou, nossa, faz muito sentido mesmo. E, enfim, eu acho que é a questão da complexidade humana e a complexidade logística, né? São sistemas muito complexos. Então, eu achei que fazia sentido e trouxe essa comparação meio, é meio maluca, né? Mas
Fez algum sentido. Não, e é bacana isso, até porque eu cheguei, né? Você escreveu um material, eu cheguei a ver lá no LinkedIn. Aliás, se as pessoas quiserem acessar, é só buscar o seu nome lá, que elas vão encontrar um pouco desse material lá no LinkedIn. E aí, seguindo um pouco em frente com esse contexto, Ana, como que a teoria de Maslow ela pode ser aplicada na gestão da cadeia de abastecimento, especialmente na logística? Que é um pouco aí, né, a conexão com o nosso tema e com o artigo que você escreveu, a postagem que você fez, né? Sim, legal. Bom, um pouquinho do que eu falei, né? Eu acho que são sistemas muito complexos, então se a gente pegar como necessidade básica, o básico da logística é levar a carga do ponto A para o ponto B, a qualquer custo, a qualquer risco, enfim, é aquilo de e até voltando um pouquinho, era isso que eu não gostava de logística antes, sabe? Que eu achava que não era uma coisa muito. Não tinha muita coisa para fazer. Leva do ponto A para o ponto B, o que que eu vou ter de melhoria de processo para fazer nisso? E aí a gente. E eu sempre trabalhei com melhoria de processo, Lean, Six Sigma, teoria das restrições. E quando eu entrei para essa parte de logística, além do básico, do ponto A para o ponto B, você fala, gente, tem muita oportunidade. O mato ainda é muito alto, tem muita coisa acontecendo. Então, aí você começa a trazer outras etapas ali, talvez, da pirâmide de Maslow, também para a área de logística, né? Então, quais são as questões dos fluxos? É, para mim, logística são fluxos e tempos. Em todas as etapas tem atrasos e adiantamentos. Então, como que a gente consegue enxergar isso? Se a gente tiver visibilidade de ponta a ponta, não só a visibilidade da carga, mas a visibilidade do processo, conectando todos os players, a gente começa a enxergar a forma também de melhorar, de trabalhar com melhoria contínua, focar em olhar o gargalo, o que está acontecendo? Como que eu consigo ali, olhando esse gargalo, trabalhar com essa melhoria contínua focada, e aí naquela lógica de teoria das restrições, que a cadeia é tão forte quanto o elo mais fraco, a gente consegue facilmente identificar esses elos mais fracos e ir melhorando a cadeia logística como um todo. Então, se a gente for enxergando, é muito parecido, né, com a pirâmide de Maslow. Começa ponto A, ponto B. Depois começa essa gestão integrada de fluxos. E aí, assim sucessivamente. Não, e é muito legal, viu, Ana? Eu gosto muito dessas considerações, dessas analogias que nós fazemos, um pouco fora da caixinha, né? Ou seja, porque na realidade, quando nós fazemos isso, a impressão, e não é só a impressão, é que o aprendizado ele fica mais consistente, né? Então, realmente, parabéns. Eu gostei da ideia, né? E até de abrir um pouco essa caixinha de ferramentas aí, e ir um pouco mais fundo nela. E por falar em ir mais fundo, quais são as necessidades básicas aí que eu quero ver agora, Ana? Quais são as necessidades básicas na pirâmide logística e como são atendidas? Tá. Então, as necessidades, as básicas, você diz ali na base da pirâmide mesmo. Isso, exatamente, para, né, esse contexto do Maslow, né? Ou seja, Aham. olhando a perspectiva da pirâmide, o que que você tem embaixo, né? Uhum. E você consegue estabelecer uma analogia, uma conexão aí com a logística. Tá, então vamos lá. As necessidades básicas do ser humano, ali, alimentação, sono e tal, o básico, né? Para sobreviver, o que eu preciso para respirar. Na logística, o básico é levar uma carga Uhum. de um lugar para o outro. E aí é o básico mesmo. E aí, como que a gente consegue ajudar esse básico? Eu fazendo uma analogia até com o sistema também, é tendo o tracking da carga. Porque a gente vê muita ferramenta, né, de visibilidade da carga. Eu consigo ali enxergar o que está acontecendo. Isso é o básico do básico do básico do básico. Então, eu diria que é um pouquinho esse, levar do ponto A para o ponto B, mas ainda sem pensar muito a qual custo, a qual risco, a qual tempo. Ainda sem olhar o resto da cadeia de abastecimento como um todo. E aí, como é uma curiosidade minha, quando você fala que você fundou uma empresa, a empresa chama Flows, né? Isso. Como é que ela se encaixa dentro da pirâmide de Maslow? Tá, é curioso, né? Porque
foi uma analogia, mas sem querer a gente começou a construir a Flows muito seguindo toda essa pirâmide de Maslow. Então, eu vou contar um pouquinho da dor que a gente resolve, que talvez vai ilustrar melhor o que Uhum. que a gente faz. É muito aquela, né? Startup trabalha resolvendo dores. E essa dor que a gente identificou é que a cadeia logística é extremamente complexa, porque são vários players, vários intervenientes, cada um ali está trabalhando com um sistema diferente e essas informações não se conectam, elas são muito fragmentadas. Então, no final do dia, tem muito retrabalho, é muito controle em Excel, muita troca de e-mail, muita operação repetitiva. E tudo isso poderia ser facilmente automatizado, é exatamente o que a gente faz aqui na Flows. E aí, como eu falei um pouquinho anteriormente, né, logística são fluxos e tempos. Em todas as etapas tem atrasos e adiantamentos. Então, o que a gente faz na Flows é trazer essa visibilidade de ponta a ponta para trabalhar com essa melhoria contínua focada, reduzindo os tempos de cada uma das etapas nessa plataforma que é colaborativa. E aí, se a gente for pensar em colaboração, é uma das etapas ali também, dessa analogia da pirâmide de Maslow, né? Que é como as informações vão fluir nessa colaboração com esses N players diferentes, da cadeia de suprimentos como um todo. Ah, que legal, bacana. E aí uma outra pergunta que também se conecta a Maslow, né, e a logística, como é que a gente assegura conformidade? Porque você falou de transporte, logicamente, é a movimentação, mas do outro lado nós temos um cliente, um consumidor que tem uma expectativa em receber aquele produto, então é o nível de Uhum. serviço, é a satisfação do cliente que está envolvida nesse processo todo, né? Então, e eu gostei muito quando você falou que no passado a logística era simplesmente uma palavrinha única, né? Hoje você tem uma preocupação muito grande, ou seja, a gestão logística, tecnologia na logística, inovação na logística, que é basicamente o que você fala. Então, existe uma preocupação maior, até porque ela atende à necessidade do cliente e do outro lado. Então, tem uma perspectiva. E dentro disso, como é que a gente assegura conformidade e continuidade na cadeia de abastecimento? Dentro desse contexto todo que nós estamos conversando, Ana. Tá, legal. Essa parte que você falou, eu acho que é extremamente importante, porque a logística tem tudo a ver com a experiência do cliente, né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu gosto muito, que é qualquer carga só tem valor quando ela está na mão de quem precisa. Uhum. É, e ela, para isso, precisa de logística, né? Então, para a gente assegurar que isso chegue na mão do cliente no menor tempo, ou no melhor tempo, né? Não necessariamente o melhor, e no menor custo, a gente precisa ter todos esses players trabalhando juntos. Eu, eu falo muito que a logística muitas vezes é um eterno jogo de batata quente. São vários players envolvidos. Um vai tacando a bola pro outro e alguém vai estourar. Quando, na verdade, se a gente pegar que a carga só tem valor quando ela está na mão do cliente, todo mundo deveria estar trabalhando junto. Neste eterno jogo de batata quente, deveria ser um jogo muito mais colaborativo. E para esse jogo ser colaborativo, são fluxos, né? Então, fluxo do material e fluxo da informação. Como que a gente faz que esse fluxo da informação flua conforme o fluxo da carga, mitigando todos os riscos dessas etapas? E aí, eu tô falando isso, parece meio filosófico, mas trazendo isso para a prática, é realmente como uma gestão de fluxo de processo, com a comunicação e com a colaboração. Como eu consigo, parametrizar alertas? Então, eu sei para eliminar risco, né? A gente fala muito desse jogo de batata quente, a logística são fluxos. Como eu consigo parametrizar alertas para, se alguma coisa saiu do meu controle, eu conseguir fazer uma gestão por exceção? Porque, de novo, são muitos players envolvidos, são muitas etapas, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É humanamente impossível controlar tudo isso, de forma geral. Então, se a gente conseguir trazer uma gestão por exceção, a gente consegue também eliminar riscos, eliminar custos e fazer com que aquela carga chegue na mão do cliente, melhorando a experiência dele. E aí, falando até em cliente, vou puxar um pouquinho, que é um jogo também de cliente externo e interno. Cada uma das etapas, cada uma dessa bola que a gente vai passar para o próximo,
um é cliente interno do outro. Então, como que a gente consegue passar isso de forma mais redonda possível, trabalhando com muito mais antecipação do que, deixa eu jogar ali e vai estourar em alguém. É, e aí, nessa lógica também, eu falo muito que a gente tem eu vou fazer de novo essa analogia dessa questão da batata quente, mas um vai passando para a próxima etapa de forma sequencial, quando na verdade muita coisa poderia acontecer em paralelo. Voltando para a lógica do fluxo de material e de informação, a origem da informação é muito a mesma. Por que que um cliente interno ali, um cliente externo, ele vai precisar ficar olhando de novo ou redigitando alguma informação, quando na verdade isso poderia acontecer numa lógica de fluxo contínuo? Não sei se ficou claro, mas talvez trazendo um exemplo real. Teve uma vez que eu estava fazendo um projeto numa transportadora que trabalhava muito com carga de logística internacional. E eles falavam assim: aqui o cliente acha que é pastelaria, que eu tenho que ter o caminhão ali prontinho na hora que ele quer. Acho que essa é uma frase muito conhecida da logística, né? Mas se a gente for pensar, essa carga, vamos pensar que ela chegou no Porto de Santos. Quanto tempo ela demorou para chegar em Santos? Vou chutar ali 30 dias. 30 dias, mas sei lá, 5 dias de desembaraço, 35 dias. A transportadora não poderia saber que naquele dia, X mais 35 ela tinha que ter o caminhão ali para buscar, para evitar custos e risco, uma armazenagem, segundo período, terceiro período, um custo de demurras, de detention. Então, eu acho que é muito essa questão da gestão realmente do fluxo de informação junto com o fluxo da carga, numa colaboração entre todos os players da cadeia. Bacana, gostei demais. Aliás, uma prosa bem informal, bem pragmática, né? Com alguns exemplos. Gostei da ideia aí, e é dessa maneira mesmo que a gente segue adiante. Quando você usa o exemplo da batata quente, muito comum utilizarmos na logística, não só na logística, né? Em vários lugares. Eu uso muito passar o macaquinho, né? Ou seja, também é Uhum. outro que é utilizado, ou seja, você não quer ficar com a batata quente, o outro não quer ficar com o macaquinho e acaba passando adiante, né? E nós sabemos que dentro das organizações existem muitos silos, né? Então, às vezes a vendas reclama de logística que não entregou e, portanto, não houve a satisfação de cliente. A logística diz que vendas vendeu ou algo que não existia ou numa velocidade que é possível, impossível de ser entregue. Então, aqui o contexto não é um brigar com o outro, né? Mas é o fluxo informacional que você acabou de falar e que, de alguma maneira, esse fluxo deveria funcionar dentro da organização. Ana, vamos fazer o seguinte: vamos tomar uma água, um cafezinho. Nós estamos terminando aqui o primeiro tempo da nossa prosa. E vamos entrar na segunda parte da prosa, né? Vamos tomar o nosso cafezinho aí, né? E vamos num vapt-vupt, como dizia o Chico Anísio, e voltamos já, pode ser? Pode, claro. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com a Ana Vale, que vem compartilhando seus conhecimentos, a sua experiência, a fundação de uma empresa, é uma empreendedora, e é muito importante a gente ouvir essas pessoas, para que nós possamos também aprender um pouco mais. Isso para mim, é extremamente relevante, já que eu também sou um empreendedor. Ana, eu queria explorar um pouco mais, já que o produto que você tem basicamente, a solução que você tem, basicamente, é calcada em cima de tecnologia, né? Logicamente, tem uma inovação tecnológica. Quais são as tecnologias que a gente poderia estar utilizando para promover essa base da pirâmide logística, esse contexto, essas necessidades da logística que a gente vem conversando aqui? Eu sei que a Flux já faz alguma coisa disso. Queria ouvir um pouco mais, Ana. Tá, legal. Um grande diferencial que a Flows tem é integrar N soluções e N sistemas, porque eu acho que cada vez mais a gente vê a tecnologia fazendo parte, né, do dia a dia das empresas, e são várias soluções pontuais. Então, por exemplo, a gente tem solução de gerenciamento de risco, a gente tem solução de controle de frota, solução de frete,
de frete internacional, enfim, tem N soluções diferentes. E o que acaba acontecendo é que para o cliente ali, vamos pensar para o profissional de logística que trabalha em alguma empresa, ele precisa entrar em várias dessas soluções. Então, o que a Flows faz é integrar todas essas soluções e todos os sistemas já existentes, ERP, TMS, WMS, órgãos governamentais, rastreamento de navio, de caminhão, de avião, enfim, tudo isso nessa plataforma única para trazer essa gestão, planejamento, controle e previsibilidade. Então, acho que isso é. Eu acredito muito, né, nessa questão dessa integração entre sistemas, tendo as informações numa plataforma única para você conseguir realmente fazer uma gestão baseada em dados, que isso é fundamental para a logística ou para qualquer coisa, né? Cada vez mais a gente tem dados e esses dados precisam ser usados da melhor maneira possível. Então é um pouquinho isso que a Flows faz, não substituindo esses N sistemas, mas conectando, integrando e trazendo essa gestão de ponta a ponta. Que legal. Ô, Ana, você tocou aí em dados, né? E eu tenho uma. Na realidade, aqui dentro da prosa convertida, a gente traz muitas conversas voltadas para dados, porque é a fonte, é onde nasce basicamente as informações, né? Ou onde nascem as informações, o que permite depois que as pessoas tomem as suas decisões dentro das organizações ou faça acontecer os processos que devem ser ocorridos dentro da organização. Pergunta que eu tenho para você é o seguinte: como é que a análise de dados ela contribui para a eficiência e diferenciação competitiva, Ana? Bom, essa gestão baseada em dados, eu acho que tem que ser o propósito de toda organização. Porque quando você tem dados e você trabalha a partir de dados, você consegue ter decisões muito mais acertadas. Então, eu vou trazer um exemplo, né? Voltando de novo numa coisa que parece meio básica e meio boba, mas de logística são fluxos e tempos, em todas as etapas eu tenho atrasos e adiantamentos. Se eu consigo olhar esse dado de tempo de cada uma das etapas, eu consigo ver, por exemplo, numa timeline, o que está acontecendo, quanto tempo está demorando em média o transporte nacional, quanto tempo está demorando em média numa cadeia logística complexa, o transporte internacional, quanto tempo fica parado ali em estoque. E a partir dali eu consigo trazer uma gestão muito mais baseada em dados, uma gestão muito mais efetiva para as operações. Consigo reduzir tempos, reduzir custos, consigo ter insights cada vez mais, principalmente com essa questão de inteligência artificial, você consegue ter insights para melhorar a cadeia logística e deixar ela como um todo muito mais robusta e ao mesmo tempo mais enxuta também. E se a gente for um pouquinho além ainda, nessa lógica de novo de logística são fluxos e tempos, tem tudo a ver também com análise e controle de estoque. Quanto que é um dia a mais de estoque comprado? E na logística, da mesma forma que a gente tem aquele jogo de batata quente, a gente também vai colocando gorduras no processo para garantir que aquilo vai acontecer. Mas essa gordura do processo, ela vai se traduzir no efeito chicote para a cadeia como um todo, de novo em estoque, em tempos maiores, em riscos maiores. Então, se a gente tiver dados para olhar tudo isso, a gente consegue ir reduzindo um pouquinho dessa gordura. E cada pouquinho dessa gordura traz muito ganho para as operações de forma geral. Se a gente for pensar que mais ou menos 13% do PIB é gasto com logística, pensa o quanto que isso vai influenciar no produto final. Então, por isso que eu falo muito também que a logística, ela traz competitividade para as empresas e para o país. Porque e nessa lógica do efeito chicote, cada gordurinha que a gente coloca em cada etapa ali da cadeia logística, ela está refletindo no arroz, no feijão, no combustível, enfim, em tudo que a gente consome. E a gente só consegue melhorar isso, melhorar essas gorduras, se a gente tiver segurança para reduzi-las. E essa segurança, quem vai dar para a gente são os dados.
Que bacana, bacana demais. E aí, um outro ponto, você tocou numa palavrinha mágica que hoje em dia nós estamos utilizando muito aí com o chat GPT, inteligência artificial. Eu queria explorar um pouco mais esse lado aí contigo, e entender, Ana, quais são os benefícios de integrar tecnologias inovadoras e inteligência artificial em supply chain, cadeia de abastecimento, logística. Qual que é a sua visão sobre isso? Ah, nossa, cada vez eu fico mais impressionada com o que a inteligência artificial tá fazendo e tá ajudando. Mas trazendo isso muito para o contexto da logística, a gente na logística tem muita operação muito repetitiva, né? Tem muita análise ali, eu vou pegar todas as informações de tal sistema, ou de outro, vou colocar isso no Excel e vou fazer um monte de planilha dinâmica, um PROC-V, não sei o que lá, e vou ter alguns insights. Ok, é legal, mas a IA poderia já trazer esses insights direto. Porque eu falo muito que o profissional de logística, ele é apaixonado por resolver problema. Ele não é apaixonado por fazer tarefa repetitiva. Uhum. Então, opa, deixa a IA ajudar nessas tarefas repetitivas e ele trazer os insights, antecipar a possíveis problemas, enfim, trabalhar com... Pensar fora da caixa mesmo. Quanto que na logística a gente consegue pensar fora da caixa? Fazer análises, fazer análises muito mais diferentes. E a pandemia, eu acho que se teve uma coisa boa da pandemia foi trazer a possibilidade dessas mudanças na logística como parte importante, né? Ah, sei lá, eu só podia fazer a rota A para B, ou eu estava acostumada a sempre fazer aquela rota, tinha alguma coisa que estava fechada, eu precisava mudar. E como isso mudou e melhorou? Enfim, em vez da gente esperar alguma coisa ruim acontecer e nos forçar a ter insights, opa, pede para IA, deixa ela analisar esses dados. Eu vou falar de novo da Flows, mas enfim, é só para tentar trazer um pouquinho, ilustrar isso. A gente tem o Flowzito, que é a inteligência artificial da Flows ali. E é incrível, assim, que cada vez ele surpreende mais a gente, porque você faz perguntas. Ah, quanto eu tenho de custo tal? Ou até onde tem o SKU X? Se fosse uma pessoa para procurar isso, ela ia ter que entrar lá em um monte de planilha, um monte de sistema diferente, olhar, casar uma coisa com a outra, pensar uma coisa junto. O Flowzito traz, você tem tanto em mar, por exemplo, você tem tanto em estoque em tal lugar. Ah, qual que é o tempo que vai demorar? É esse. Então, ele já traz essas análises. E aí você consegue, a partir dessas análises, realmente trabalhar com inteligência logística. Então, eu acho que esse é um dos exemplos, mas tem N outros exemplos de como a IA está conseguindo ajudar. Melhor rota, last mile, que é tão frenético, né, que é tão dinâmico, como que a IA consegue ajudar nisso tudo? Que fantástico, muito legal esses pontos que você trouxe aí, o Ana. E aí me leva a uma outra pergunta para você, porque na realidade, uma é a leitura. Aliás, gostei muito da frase que você usou aí, que as pessoas elas são apaixonadas por resolver problemas. E não necessariamente trabalhar com tarefas repetitivas, né? Então, essa é uma coisa, inclusive, que eu chamo bastante a atenção das pessoas quando eles perguntam para mim se a tecnologia vai substituir o homem, né? A gente sabe que está substituindo, principalmente nesse quesito que você falou, que são as tarefas repetitivas, né? Mas na solução de problemas, até porque é o cérebro do homem, a inteligência do homem, que resolve os problemas dentro das organizações ou fora delas. E aí, quais são os principais desafios na aplicação de uma abordagem mais hierárquica na logística e remetendo um pouco aí na hierarquia de Maslow, né? Ou seja, falando um pouco desse contexto. Gostaria de que você trouxesse um pouco a sua visão sobre isso. Tá, eu acho que o principal desafio e, ao mesmo tempo, a principal oportunidade, né? Eu acho que o desafio muitas vezes ele é proporcional ao tamanho da oportunidade, é a colaboração. Porque, de novo, vamos parar naquele jogo eterno de batata quente
e vamos trazer colaboração, vamos todo mundo trabalhar com o propósito da carga estar naquele melhor lugar, no melhor tempo, da forma como precisa ser. Então, como são vários players diferentes, né? A cadeia logística é extremamente complexa, mas como a gente consegue trabalhar com colaboração entre áreas das empresas, porque isso já é uma coisa, você falou um pouquinho mais cedo, né? Entre as áreas já tem muitos silos trabalhando. Como que a gente consegue eliminar um pouquinho esses silos, trazer essa visibilidade, essa transparência para todo mundo focar em resolver o mesmo problema de forma colaborativa? Tenho certeza que dessa forma todo mundo sai ganhando. Fantástico, Ana. Ana, como contribuir para a realização pessoal? Gosto muito desse lado, né? Eu acho que isso é bacana porque as pessoas trabalham, né? E devem trabalhar motivadas a alguma coisa, né? Como contribuir para a realização pessoal e profissional dentro da logística? Eu amo esse tema também de pessoas, né? Ali no comecinho eu falei que eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. E eu acho que o profissional de logística, de forma geral, como eu falei, é alguém, né? Alguém. São pessoas apaixonadas por resolver problemas. Então, como a gente consegue contribuir, de novo, eu vou ser repetitiva talvez, mas eu acho que é trabalhando com essa colaboração, trabalhando com essa transparência, trabalhando entendendo a necessidade do outro, é trabalhando com a empatia. Um depende do outro, depende totalmente. Na cadeia logística não dá para nesse jogo de batata quente, todo mundo vai sair ferido, todo mundo vai sair perdendo. Então, para ser realmente um ganha-ganha, um precisa colaborar com o outro. E aí, da mesma forma que a gente fala de teia, né, de network, a cadeia logística é um grande network e é muito importante que todos estejam unidos realmente. E aí parece uma coisa meio boba, meio clichê, mas você entender o que que o outro está precisando, por que que o outro está precisando daquilo, você vai conseguir antecipar muitas vezes o problema dele. E no final todo mundo vai sair ganhando. E na logística, de novo, né, naquela questão do eterno jogo de batata quente, se você taca a bola e não, se é um jogo mais colaborativo que não vai ser para estourar em alguém, todo mundo vai ter aquela realização. Porque o profissional de logística, ele também adora quando o que ele estava querendo resolver deu certo. É muita adrenalina, né? Eu acho que para quem trabalha com logística é uma adrenalina muito gostosa de, nossa, tá dando tudo errado, porque vai dar muita coisa errada. Tá dando tudo errado e conseguiu resolver. Opa, a hora que tá dando tudo errado e conseguiu resolver com essa colaboração, todo mundo vai sair ganhando. Então, eu acho que essa é a maior beleza que eu acho na logística e na vida, né? Essa questão de como eu consigo entender o outro, como eu consigo ajudar o outro, como eu consigo trabalhar junto com o outro e de forma genuína. As coisas vão e as coisas voltam. Então, eu acho que é muito isso. E quando eu falo, eu vou trazer eu gosto de trazer exemplos para ilustrar um pouquinho. Até no nosso dia a dia mesmo, sem ser profissional de logística. Por exemplo, a gente está muito acostumado a pedir em aplicativo, né, de comida. Vou pedir um sanduíche, uma pizza, um japonês, qualquer coisa. Opa, legal. Se eu estou preocupado com o tempo ali do entregador, a hora que. Vamos pensar que eu já calculei que eu demoro mais ou menos 3 minutos entre chamar o elevador, descer e tal. Eu posso estar 3 minutos. Eu posso 3 minutos antes dele chegar. Eu posso descer, porque eu chego junto com ele. Ele não Uhum. perdeu nenhum tempo. E eu também não. Assim, tipo, o que que ia mudar para mim 3 minutos antes ou 3 minutos depois? Então, acho que é exatamente esse recado da colaboração. E aí, da gestão do tempo, da gestão dos fluxos e dessa gestão integrada de todos os players da cadeia. Eu recebi minha comida, ela não esfriou 3 minutos a mais, o cara não perdeu tempo, conseguiu fazer mais entregas no dia, ganhou eficiência, tem a questão da sustentabilidade também. Enfim, todo mundo sai ganhando. Acho que esse exemplo traduz um pouco disso que eu quis dizer aqui.
Bacana, gostei demais. Ana, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui. Foi uma prosa fantástica, muito legal, realmente. Gostei muito. Gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa com Bertalha, Ana. Obrigada a você. Fiquei muito feliz. Super, super obrigada. Eu acho que o que você está fazendo pela educação logística é louvável, assim, é muito admirável. Super admiro e fiquei muito, muito feliz mesmo. Muito grato, Ana. Tudo de bom para você, ao infinito e além, Ana. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Tchau, Amém. Ana. Tchau, obrigada.